Deus seja louvado. Hoje eu queria falar um pouquinho como a gente é sequestrado pela circunstância. Muitas pessoas com ansiedade, pânico, depressão. E nem sempre movimentos espirituais, mas às vezes orgânico, fisiológico. Mas eu queria trabalhar mais no sentido da luta espiritual. Por quê? Aqui em 1 Samuel 30, verso 3, ao chegar em Ziklag, Davi e seus soldados encontraram a cidade destruída pelo fogo, viram que as mulheres, seus filhos e suas filhas tinham sido levados como prisioneiros. Então Davi e seus soldados choraram em alta voz e não tiveram mais forças. As suas mulheres, as mulheres de Davi, também tinham sido levadas, a Ainoá, Jezreel e Abigail do Carmelo, que foram a mulher de Nabal. Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falaram em apedrejá-lo, todos estavam amargurados por causa de seus filhos e das suas filhas. Davi, porém, fortaleceu no Senhor, o seu Deus. Aqui há uma riqueza muito grande. Davi, ele está no campo de batalha, ele não vigiou, ele não discerniu, ele deixou a família sozinha. Às vezes eu vejo homens deixando tudo, indo para lugares distantes. Eu não vou julgar ninguém, tá? Em busca de um trabalho melhor, um sonho de ir para o exterior, e deixa a família, os filhos tão vulneráveis. Muitos não percebem. Eu sei que não é fácil para ninguém, mas eu sempre pergunto, será que a melhor opção é deixar a família e ir para um lugar tentar? Cada um deve saber, mas saiba que a família fica vulnerável. Davi estava fora do seu contexto familiar. O inimigo soube disso. Foi lá, invadiu, botou fogo, pegou seus bens, sua riqueza, sua mulher, seus filhos e os velhos. Olha que situação. E quando ele chega, diz o texto que ele se desespera. Diz o texto que ele chorou tanto, que ele perdeu as forças, que ele deprimiu. A circunstância bate na nossa porta o tempo todo. E nós precisamos da ajuda de Deus. É Ele que nos renova. É Ele que nos dá a visão de Cristo, a autoridade de Cristo, para a gente pôr a nossa vida em dia, cuidar daquilo que compete a nós. O homem, o líder, ele precisa dialogar com a mulher, dialogar com os filhos, servir a mulher. Claro que a mulher também, claro que os filhos também. Mas para isso o homem de Deus precisa estar sendo revigorado. Porque quando a gente não está bem, a gente perde o ânimo, a gente acaba se distanciando, Mas o evangelho da graça, da cruz, da ressurreição, ele nos revigora. E aí nós temos muito mais motivo para perseverar, para suportar e para avançar, porque Deus está trabalhando na nossa vida. Um dia eu falei para um pai que estava abandonando a mulher e os filhos. Eu falei, a Bíblia diz que, como que a gente diz que ama a Deus se a gente não vê? E não ama o próximo que a gente vê. Então a obra de Deus é visível e invisível. Invisível porque ele é espírito, mas ele é visível na criação. E essa obra invisível em nós torna-se visível nas ações. Então nós vamos perceber a grandeza do Evangelho para restaurar nossas trombadas. Então eu creio em restauração de casamento, de saúde, de vida, porque provavelmente Davi está se sentindo culpado. Eu saí na hora errada, eu não voltei na hora certa, eu não deveria ter ido, eu não recebi a direção de Deus, olha a minha família, perdi todo mundo. E os inimigos, os amigos dele, seus soldados, quiseram matar ele. Olha quando a gente faz as coisas sem a direção de Deus, meus irmãos. Que embate, que luta, a gente dá lugar para o inimigo. As famílias estão sendo invadidas por coisas terríveis de Satanás, por elementos estranhos da internet. E aí muitos não estão orando, muitos não têm tempo mais para a igreja. A preguiça toma conta, as pessoas não congregam. Então o cristão ele tem que ter esse compromisso e buscar renovo do Senhor. Então, falar que como sair da depressão, como vencer a depressão, mesmo que a circunstância é pesada. Entendo eu que mexer na nossa família é algo tão difícil, tão triste, e a gente se angustia e deprime muitas vezes. Mas a graça de Deus, e diz o texto aqui, irmãos, que Davi, ele se angustiou, e agora, sabe o que ele fez? A Bíblia diz que Deus o animou, fortaleceu-se no Senhor. Davi, porém, se fortaleceu no Senhor. Nós vamos dar ajuda do Senhor para continuar sendo homens para a glória de Deus, famílias para a glória de Deus. Você, mulher, esposa e mãe, para a glória de Deus. Porque o inimigo vai tentar derrubar você. O inimigo vai tentar esfolar você. E às vezes a gente, com os olhos tampados, a gente não vai enxergar
que tem algo muito maior do Evangelho. E eu louvo a Deus por esse versículo. E Davi se reanimou no Senhor. O Senhor revigorou Davi. E depois você vai ler o capítulo inteiro. Sabe o que ele faz? Ele vai orar, ele chama o sacerdote. É como se nós estivéssemos reunidos numa cela, orando um pelo outro, e Deus desse uma palavra, uma direção para Davi buscar a família dele. E Davi se reanimou. O Evangelho nos levanta, nos ressuscita, nos salva, para a gente vencer as artimanhas do inimigo. Não deixe o inimigo prevalecer na sua vida. Tenha um coração vigilante, cheio de Cristo, cheio da palavra, cheio do Espírito Santo, para você não sofrer as derrotas do inimigo e sair dessa calamidade emocional e espiritual, dessa crise depressiva. Deus quer nos encorajar. Hoje nós vivemos dias de desânimo, as pessoas estão desanimadas, jovens, adolescentes, nunca teve tanto desemprego e desinteresse nos jovens como hoje. Eu tenho estudado um pouquinho sobre isso. E não é só no Brasil não, viu gente? É nível mundial. Jovens que estão desanimados de ter família, casais desanimados de ter filhos, e jovens que não querem trabalhar, não querem estudar, e tem tanta oportunidade. Mas eu e você que temos a Cristo, nós vamos continuar perseverando, crescendo e sendo bênção na nossa casa, sendo bênção na igreja. Porque Deus nos chamou para algo muito maior, porque nós não somos desse reino, nós somos do reino do Senhor. E a Bíblia diz, venha a nós o teu reino. É no reino de Deus, pela vida de Cristo, que nós vamos trazer de volta, pela graça de Deus, essa comunhão, essa relação, essa convivência mais saudável. O inimigo não vai prevalecer nos nossos filhos, no nosso casamento, na nossa igreja. No nome de Jesus, Deus te abençoe. Sai dessa angústia, sai dessa indiferença, sai dessa depressão, porque ressuscitamos com Cristo.